Vamos lá? Se você tem uma Bíblia, uma caneta, um papel, celular, iPad, faça as suas observações. Lembrando que depois que o vídeo estiver ok, pronto, renderizado, preparado para a aula, esse vídeo ele vai ser acompanhado do PDF de observações que eu faço do capítulo. Aí você pode baixar, estudar e usar como desejar, ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por esta hora, obrigado por este tempo, obrigado por esta noite com os teus filhos, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos inspira, que nos ajuda, que nos faz ver o Espírito por trás das letras. Ensina-nos, revela-nos os teus segredos e enche-nos com o teu favor. Nós te louvamos por esta hora de aprendizado, por essa mesa de conhecimento. Abre a mente e o coração dos teus filhos para que juntos possamos entender a tua vontade, o teu querer, o teu efetuar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 27. Esses últimos capítulos são capítulos bem longos. Hoje, por exemplo, nós temos 66 versículos. Vamos concluí-lo de uma forma bem dinâmica, mas também suficiente e relevante para todos no conteúdo que nós temos aqui. Então, te convido para você seguir comigo aí, Mateus capítulo 27, ok? Bom, começamos com os versículos 1 e 2, destacando já aqui. Jesus está agora perante Pilatos e começa toda aquela trajetória de escárnio e julgamento e acusação e engano e manipulação do sistema da época, mais associação a palavras proféticas e estatutos do rei Dário, etc., etc., como a gente falou nas últimas semanas. Então vamos ver a versão de Mateus para isso aqui. Versículo 1 diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, o levaram e o entregaram ao presidente ou ao governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele era o governador aqui e procurador dessa condição de Roma, nesse momento, nessa região. Ele faz isso entre os anos 26 a 36, 26 antes, 36 depois de Cristo, né? Então, no momento em que eles decidem prender a Jesus, no momento em que Jesus ele é amarrado, eles mal sabiam de que aquilo não era só um ato de determinar prender o inocente. Quando eles iniciam o processo de simplesmente tomar a Jesus, amarrar a Jesus, eles estavam ali, na verdade, iniciando o poderoso processo de Deus para a libertação do homem. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. E essa expressão aqui do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, Jesus está dizendo que há um processo de troca. O Senhor me enviou a um processo de troca para ocupar o lugar desses indivíduos aqui. Então, à medida que eles prendem a Jesus, à medida que eles fazem de Jesus um preso, à medida que eles fazem de Jesus um cativo, eles estão, na verdade, liberando e libertando os homens por esse ato. Então, isso é muito, muito interessante. Versículo 3. Pastor, som. caiu o seu som. Quando o senhor for falar o versículo. E agora? Voltou. Voltou? Ok, obrigado. Bom, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos.
Gente, essa história de Judas aqui é muito interessante. Quando nós passarmos por Marcos, eu vou dar mais luz sobre isso. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, é o fatídico encontro da mulher com o vaso, que quebra o vaso de alabastro diante do Senhor para o adorá-lo e para reconhecer que ele, aquilo é um ato profético da preparação do seu corpo para aquele que iria ressuscitar e não permaneceria na escravidão do sepulcro. E ali, Judas, que era o responsável pela bolsa, porque o texto diz assim, ele era responsável pela bolsa e ele era um ladrão, porque tirava do que nela era depositado. E é Judas que rapidamente faz a avaliação do preço do perfume, porque o cheiro é forte, todo o nardo era puro, foi derramado, e ele faz a avaliação do preço do perfume. E aí, ironicamente, é assim, Judas, quanto é que custa o perfume? Ele diz 300 dinheiros. E quanto vale o seu senhor? Porque a Bíblia diz assim, e deixando-os às escondidas, encontrou-se à noite com os mesmos aqui, sacerdotes, velhos, anciões, conselheiros da religião daquela época, para negociar o preço da entrega de Jesus. Então, quanto é o perfume, Judas? 300. E o teu senhor? Eu fecho por 30. Eu fecho por 30. Por 30 a gente acerta, né? Toda atitude de falsa adoração equivale a um assassinato. Semelhante a Herodes, que pediu aos mensageiros que apresentassem o menino e mostrassem o caminho assim que o encontrassem, para que ele pudesse ir lá e adorá-lo, sendo que nos versículos seguintes ele começa uma matança em todas as crianças, em todos os meninos de 2 anos para baixo, e ele diz, eu quero ir adorá-lo. Mentira. Também o ato de adorar financeiramente ou criar uma representação financeira de gratidão ao Senhor, um ato de adoração falsa equivale a um assassinato, né? Então, quanto é que vale o perfume? Uns 300, mas o Senhor vale quanto? Por 30 a gente fecha. Então, todas as vezes que nós diminuímos o valor que Jesus tem na nossa relação com ele, em algum momento vai ter uma forca esperando em alguma área da vida da gente. Então, a gente não diminui o culto, a gente não diminui o que a gente acredita que ele vale. Então, há um conflito aqui. Judas está em desespero, porque ele entende isso, né? As moedas, foram roubadas e elas não poderiam ser devolvidas, não poderiam mais ser aceitas, elas não poderiam mais servir para o exercício da adoração. Então, o arrependimento de Judas deveria ser acompanhado de conversão, e a conversão deve ser reflexo de arrependimento. Por que eu faço esse destaque? Porque arrependimento não significa conversão. Mas por que se arrependeu e fez de novo? Porque arrependimento não significa conversão. Não se mudou o caminho, não se mudou a direção. Arrependeu-se. Arrependimento sem conversão não passa de remorso. Doeu, foi ruim, mas faz de novo. Mas a conversão converge. Nunca mais é feito. A lição está aprendida uma vez só. O versículo 4 diz, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo, não tem nada a ver com a gente, a culpa é sua, você escolheu fazer isso. Essa é a miserável, desgraçada obra de Satanás. Ele incentiva para o crime, ele ajuda no crime, ele incentiva para o pecado, ele inspira para o pecado, ele incentiva no erro, ele inspira para o erro, mas ele sempre foge da sentença na hora da prestação de contas. Tem nada a ver com a gente. Isso aí foi você que decidiu. Foi você quem escolheu. Foi você que decidiu vendê-lo por 30 moedas. Versículo 5 diz, e ele atirando para o templo as moedas de prata que trazia em sua mão, retirou-se e foi se enforcar. Porque não há outro caminho a não ser a diminuição, foi diminuído a reverência, foi diminuído a honra, uma forca lhe espera. Versículo 6, então, conectado, diz, e os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito trazê-las de volta para o cofre da oferta, porque não vale mais para adoração, porque são preço
de sangue. Gente, isso é muito sério. Algumas pessoas, no seu ato falho, ou no seu desprezo de adoração, ou na sua falsa adoração, né, que equivale a um assassinato, às vezes em um estado de desespero, tentam utilizar-se da mesma moeda para a restituição do seu culto e não conseguem mais, porque não tem mais valor de adoração, é preço de sangue inocente. A mesma oferta que adora é a mesma oferta que mata. E não se pode lançar de volta as moedas que foram tomadas do santuário, porque elas têm sangue. É atitude de adoração que matou, que assassinou. Aquelas moedas, elas eram agora símbolo da constante traição de Judas e do seu espírito dominado por engano. O altar, ele não aceitará o fruto do pecado, ele não aceitará o fruto de um coração que, exposto ao erro, não teve o exercício do arrependimento. Arrependimento precisa ser acompanhado, por sua vez, de conversão. É o convergir do caminho. O altar não quer dinheiro para justificar o delito. Não, estou trazendo uma oferta, vou fazer um voto, vou tentar comprar uma situação aqui para que isso se reverta de alguma forma. Não, o altar não quer dinheiro para justificar delito. O altar recebe um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus não despreza, e não uma negociação para poder justificar ou pagar um delito. Lembra da discussão do jovem rico com Jesus? Que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou, como é que é? Pergunta de novo. Que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Nada. Você não faz nada pela vida eterna, você não paga nada, você não compra nada, você não negocia a vida eterna. Quem paga a vida eterna sou eu, quem dá a vida sou eu, quem morre sou eu, quem entrega a minha vida sou eu. Então a gente não compra esse ambiente, a gente não negocia isso. Isso é entregue de graça. Então como é que eu acesso esse ambiente? Arrependimento, conversão. Todas as vezes que nós diminuímos o valor do nosso culto e reverência ao Senhor, corremos o risco de ter uma forca nos esperando em algum ambiente da nossa vida. O versículo 7 diz assim, e tendo deliberado em conselho, cara, isso é muito interessante. Como é que nós vamos matá-lo? Conselho. Precisamos nos organizar para destruir o poder e a manifestação do Filho de Deus. Qualquer coincidência é mera semelhança. Versículo 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com eles o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então, curiosamente, e esse é um versículo bem interessante, se você lê ele apenas com o foco de comprar um cemitério, você não observa o que está correndo por trás disso. É o Espírito por trás das letras. Eu vou ler de novo, ó. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. As 30 moedas usadas para negociar a vida de Cristo se tornaram em um cemitério. E sabe para quem que era esse cemitério? Para os gentios. Sem saber, eles estavam prefigurando e declarando o alcance da graça de Cristo em favor daqueles que estavam longe, não eram contados, e agora, por causa do sangue de Jesus, eles estavam mais perto, eles estavam comprados. Era uma prefiguração dessa manifestação de graça que viria sobre os gentios. Versículo 8 diz, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Versículo 9, então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Israelitas não compravam isso para si. Isso aqui não foi comprado para servir sepultura de israelita. Isso aqui era para gente indigente, não provável, não contado, não esperado, gentil, para gente estrangeira. Mal sabiam eles que ele veio para o que era seu, mas aqueles que eram seu não receberam. Eles estavam sem saber, cooperando para essa conexão sobrenatural, inclusive dos gentios a Cristo. E o versículo 10 diz, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Você consegue perceber algo aqui?
Onde agora deveria ser sepultado os gentios? Sobre o valor equivalente ao sangue de Cristo inocente. Os gentios estavam próximos do sangue inocente de Jesus, muito mais próximos do que qualquer um. A graça está, mais uma vez, ativa e operando aqui. O versículo 11 diz: e Jesus estava em pé diante do governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. A pergunta nas entrelinhas era o seguinte: tu, como governador de Roma, tu, como presidente, depende da versão que você tem aí, tu, como governador, e tu, como aquele que carrega a memória dos gentios, consegue reconhecer quem está diante de você? Então, quando Jesus responde dizendo, tu dizes, ele está dizendo assim, a pergunta é para você. A pergunta diz respeito a você. Você é capaz de ver isso? E aí a discussão sobre isso continua, versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Versículo 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando estes testificam contra ti? Lembra quando eu falei que a religião que o condenava? Versículo 14. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava maravilhado com a estrutura de Jesus. Diante deles estava o Cordeiro mudo de Deus, diante dos seus tosquiadores, sem abrir a sua boca. Ali estava agora visível Isaías 53, de 1 a 12. Os sacerdotes, eles deveriam oferecê-lo. Eles precisavam e nem se deram conta. Foram incapazes de agradecer a Deus pelo cordeiro mais puro da história do sacrifício deles, que eles poderiam conhecer e ter nas mãos, estava diante deles, mas eles escolheram não reconhecê-lo. Sabe qual é o desespero? Eles deveriam lançar sobre ele a culpa deles. Não, mas eles aceitaram assumir e receber o direito de interpretar a sentença e a culpa para condená-lo. Eles fizeram o caminho inverso. Então, tem muita gente que se relaciona com Jesus para questioná-lo no seu ponto de doutrina, evangelho, mensagem, palavra. O senhor não está vendo? Por que o senhor não faz? Por que o senhor não muda? Por que o senhor não intervém? É uma coisa muito curiosa. Dá a impressão que todo o relacionamento das pessoas com Deus é para que no final Deus se converta a ele. Parece que o nosso culto é uma forma de Deus se converter a gente. Aí a gente canta, aí a gente prega, aí a gente fala, aí a gente faz, para que de repente no final Deus diz assim, nossa, estou tão emocionado, eu vou descer aí para vocês, para ver o que vocês precisam, eu vou fazer o que vocês me pedirem. Não é para que ele se converta a nós. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, lançando sobre ele as nossas culpas, e não administrando a culpa, confrontando ou transferindo sobre ele por um possível atraso de alguma coisa que a gente precisava que ele demonstrasse em poder de que realmente é o nosso Deus e está com a gente. Então isso se reproduz aqui. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, a morte de Jesus, ela vai mostrar duas coisas aqui imediatamente. A morte de Jesus, primeiro, vai mostrar a libertação dos oprimidos da terra, e a morte de Jesus vai trazer, é porque eu preciso ajustar a palavra. Primeiro, a morte de Jesus vai pôr em liberdade os oprimidos na terra e vai trazer libertação aos oprimidos do Hades. Então, quando Jesus é acusado, e ele é acusado e trocado por Barrabás, ele é acusado, ele é trocado por Barrabás, ou Barrabás é trocado por Jesus. Quando isso acontece, eles não se deram conta. Gente, Jesus já estava cumprindo o propósito. Quando ele é condenado no lugar de Barrabás e Barrabás é solto, já estava começando a libertação dos cativos.
já estava começando a libertação dos oprimidos. Então, duas coisas estão acontecendo. A prisão de Jesus e a morte de Jesus. Primeiro, liberdade aos oprimidos da terra, ele liberta Barrabás. Segundo, libertação aos oprimidos do Hades, porque quando ele morre, agora ele tem o poder e a autoridade para libertar os cativos e os castigados que estavam presos no Hades. Então, eles não estavam entendendo, eles pensavam que estavam detendo a Jesus ou frustrando o plano. Pelo contrário, só estavam acelerando o processo. Quando prenderam, Barrabás foi livre. Quando ele morreu, Hades foi livre. Então, estava acontecendo o que Deus havia estabelecido desde o começo. Versículo 16. E tinham, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Aqui nós temos o encontro de dois filhos do mesmo pai. Jesus, o filho do Pai Celestial, e Barrabás, filho do pai Adão, por sua vez, filho de Deus. Um sem pecado, filho direto do pai, o outro representando a humanidade corrompida, fruto do pecado de Adão, o primeiro pai terreno. Então é encontro de dois filhos. Cara, que poder extraordinário de salvação e reconciliação imediata. Quando, o olhar de Jesus para Barrabás, quando prenderam a Jesus, soltaram Barrabás. O olhar de Jesus estava dizendo, está dando certo, já libertei o primeiro oprimido. Aí quando ele morre, o Hades está liberto, está dando certo. Agora o Hades e a igreja dos primogênitos está sendo libertada. Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente. Então isso é maravilhoso, está tudo nas entrelinhas. Versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Então como deveria ser, né? O Cordeiro de Deus, que foi enviado para morrer em favor dos homens, né? Sem nenhum defeito, ele está agora comparado a um ladrão, a um malfeitor. E ele está nesse ambiente de decisão. Quem vocês escolhem que eu solte e que eu condene à morte? O versículo 18 diz, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, versículo 18, porque sabia que por inveja o havia entregado. O poder religioso caído, ele é semelhante ao poder dos demônios, pois está disposto e disponível para matar e crucificar. Ele está. O poder religioso caído é semelhante ao poder dos demônios, pois ele está disposto a crucificar e a matar tudo o que envolver justiça. Isto aqui é uma revelação muito forte de toda manipulação contrária de bastidores, seja onde for, em que nível for, para conflitar ou confundir ou reduzir a justiça de Deus. Então, no momento, isso não quer dizer que Deus não esteja no controle, mas Deus está permitindo, pastor. Estão todos a serviços de Deus por propósito. Todo que comete e pratica injustiça não sabe o que está fazendo. E isso jamais, jamais é sinal de que Deus está perdendo o controle de qualquer coisa. O versículo 19 diz assim, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Gente, assim como Deus trabalhou na mente de Faraó nos dias de José, da mesma forma que Deus trabalhou na mente de Nabucodonosor nos dias de Daniel, da mesma forma, Deus trabalha na mente da mulher de Pilatos. Por que Deus faz isso? Porque Deus não fica sem testemunha. A mente dela foi invadida pelo poder da revelação de Deus. Deus não fica sem testemunha. Pilatos estava representando os gentios naquele julgamento. E quando o poder da revelação acontece na mente da mulher dele, fica claro uma coisa, é impossível não se envolver com Jesus. É impossível não se envolver com Jesus. Todos estamos envolvidos. Todas as pessoas acabam, de alguma forma, envolvidas com ele. Por quê? Porque ou nós nos envolvemos para aceitá-lo e amá-lo até o fim, ou nós nos envolvemos para negá-lo e desprezá-lo simplesmente assim.
Não há como fugir, não há opção. Todos estamos envolvidos com Jesus. O versículo 20 diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Toda rebelião só acontece porque o povo não sabe da verdade que está por trás do sacerdócio que engana. Simples assim. Porque se soubesse, não fariam o que normalmente costuma se fazer. Sempre por trás de uma movimentação de rebelião, há dois poderes envolvidos. Ou poder civil-político, ou poder religioso, ou os dois. Há uma manipulação, há uma movimentação de interesse por trás. Então, isso é muito, muito forte. Toda rebelião e toda movimentação de massa e rebelião só acontece porque o povo não sabe de toda a verdade. Versículo 21 diz: e respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois querei vós que eu solte? E eles disseram: solte Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: que ele seja crucificado. Mal sabiam que Jesus estava já pondo em prática todo o propósito do seu ministério, a libertação dos presos. Sendo preso, Jesus dava liberdade. E morrendo, Jesus dava a vida. Mal sabiam eles que tudo estava em perfeita ordem, segundo o plano do Pai. E a Bíblia diz: ele mesmo não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará também todas as outras coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 23 diz: o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Olha a insistência do questionamento de Pilatos. É impossível não se envolver, já está envolvido. E eles mais clamavam, dizendo que ele seja crucificado. É praticamente uma declaração de inocência que Pilatos faz. Gente, eu não estou entendendo que mal ele fez. O que ele fez? Ele faz isso por algumas vezes ao longo do texto. É uma declaração propriamente dita de inocência. Porém, o povo estava tomado pela confusão religiosa do seu sacerdócio ou dos sacerdotes naquela época. O versículo 24, então, vai dizer: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Quando Pilatos toma água para lavar as mãos, ele está simbolicamente lançando sobre o Cristo a profecia do que a Bíblia chama e nos mostra de a bezerra profética. Então, tudo está conectado porque Jesus é o verbo. Do que o senhor está falando, pastor? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. O ato de Pilatos é um ato profético, reverberando já. É a sombra tornando-se visível, consistente. A Bíblia diz, Deuteronômio, capítulo de número 21. Olha isso. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto, caído no campo sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais próxima ao redor do morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, mais próximo ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Vamos seguir, até o 9. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel.
e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Ele evoca esse rito aqui. Então, isso é muito interessante, porque a Bíblia ela é tão completa e ela está tão perfeitamente conectada que ele está evocando exatamente esse rito aqui do sangue inocente da novilha, da novilha, bezerra profética, e da mesma forma, o povo segue gritando, semelhante ao estrangeiro, para que seja lançada sobre ele a culpa de todos os crimes. Por antecipação, os gentios passam a ter acesso à graça antes mesmo dos filhos do reino, segundo a palavra de Cristo. Esse era o gesto profético dessa movimentação do governador Pilatos. Ele não se dava conta que tudo estava orquestrado e que tudo estava organizado no mundo espiritual. O versículo 25 diz, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha a imundícia, a loucura. O caminho era lançar sobre ele. Aí o povo escolhe que se lance sobre nós a culpa. Olha aqui, gente maluca. A responsabilidade total era para ser lançada sobre Cristo, pois foi para isto que o Cordeiro de Deus veio. Então, logo, o problema não era entregar Cristo para morrer, mas deixar de lançar sobre ele a culpa. Aqui estava o problema. Deixaram de lançar. O problema, por que as pessoas vão para o inferno? A pessoa não vai para o inferno porque peca. As pessoas não vão para o inferno porque pecam. Elas vão para o inferno porque desprezam o sacrifício da cruz. Então, o problema não era entregar Cristo para morrer, porque estava determinado pelo Pai o processo da reconciliação. Mas eles pecam porque eles não querem liberar sobre eles suas culpas. Estupidamente eles dizem que caiam sobre nós a nossa culpa e que haja esse sangue sobre nós. Olha que maluquice do erro, né? Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aqui nesse rito, esse rito da crucificação, tem algo importante que a gente precisa considerar, porque eles extrapolam, né? É mais uma atitude violenta, desonesta, é mais uma atitude manipulada, né? Para ferir a Jesus. Olha só, soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. No momento em que Barrabás é solto, ele é a primeira pessoa a experimentar o poder libertador de Jesus. É a primeira pessoa a experimentar o poder libertador da morte de Jesus. Mas a lei também dizia que se houvesse açoites, o preço já estava pago pelos açoites. Então, o prisioneiro deveria ser solto. Mas não foi o caso de Jesus. É mais uma ilegalidade quanto à morte de Jesus, porque eles precisavam que ele fosse condenado por engano. Então, é mais uma ilegalidade. Eles não sabiam do que exatamente ele estava sendo condenado até então. Era uma manipulação de sacerdotes religiosos e conselheiros da época, e uma multidão completamente enlouquecida e manipulada, porque todo rebelde que segue uma nuvem de rebelião só vai porque não sabe de toda a verdade. É sempre assim. Versículo 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Para eles era um rito qualquer na terra, mas no céu era uma reunião solene, levada muito a sério. No céu, era a declaração do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aqueles homens não sabiam que eles estavam em transição, liberando no mundo espiritual. Eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Para eles era um rito normal terreno, mas no céu era uma reunião solene. Versículo 28 diz, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Gente, enquanto eles escarneciam de Jesus, tanto Jesus na terra, como os céus,
levavam aquilo tanto a sério, o que estava acontecendo, que Jesus estava sendo ordenado rei e eles não sabiam. Direto pelo poder de Roma, com certificação real do céu. Porque é assim que se cumpre, e isso fica claro quando Apocalipse 19 nos mostra, quando Jesus voltar, ele vai cobrar esse ato. Quando Jesus voltar, ele vai cobrar esse ato de dignidade. A Bíblia diz, livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 12 diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Eles não sabiam. O exercício de despir a Jesus na terra era o sobrenatural e solene exercício de vesti-lo na eternidade. E ele virá para cobrar a excelência e a devida honra dessa solenidade que aqui foi feito por desprezo. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E na sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, fazendo menção de Isaías 63. E no manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso, versículo 28, despindo-o, cobriram com a capa de escarlate. Mal sabiam eles que no mundo espiritual o Rei dos Reis se preparava e ele está pronto para voltar um dia e cobrar a devida liturgia dessa coroação. Versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, continua o rito, puseram lá na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. Cara, isso é muito legal, presta atenção. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus. Jesus recebeu coroa, e Jesus recebeu cetro de rei na medida do rito da terra. Também recebeu saudação para a sua ordenança. E Jesus simplesmente aceita. E não resiste, e não questiona. Por quê? Porque era assim que deveria ser o rito. O perdedor legal deveria entregar sua coroa para quem estava ganhando. E eles não se davam conta disso. 1 Crônica 22. Eles dão a Jesus uma coroa e a declaração é, olha aí o rei que venceu. E, de fato, eles estavam declarando, inconscientemente reconhecendo que haviam perdido aquela batalha com ele. Versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, quer dizer, um retrato da popularidade naquele dia, segundo o mundo em que Jesus estava, as mesmas pessoas. Gente, isso é muito forte. A popularidade, segundo o padrão do mundo, e qualquer coincidência é mera semelhança. As mesmas pessoas que elegem o seu rei são também eles mesmos que lhe causam aborrecimento. É muito rápido isso. Lhe coroaram, lhe deram um cetro, lhe deram uma varinha, né? Lhe deram uma cana, tiraram essa cana e o esbofeteava. Tiravam essa cana e batiam-lhe na cabeça. Isso aqui é um princípio de observação com a autoridade de quem governa. Porque existe uma resposta rápida, quer dizer, aqueles que são eleitos, em algum momento virão os próprios eleitores lhe bater na cabeça, ou como o texto diz, lhe causar aborrecimentos. Versículo 31, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes,
e o levaram para ser crucificado. Gente, lembrando que a interpretação bíblica que eu te ofereço, ela é prática, de fácil observação e rápida interpretação. Claro que se você for prescrutar isso aqui e diluir isso aqui em teologia sistemática, são horas por versículos. Se você, por exemplo, olhar o Apocalipse que eu tenho no clube, você vai ver que tem capítulos e versículos que eu falo por dias do mesmo assunto. Então, eu estou te oferecendo algo rápido. Você vai ler, identificar, conseguir pregar e conseguir ministrar. Olha só, Jesus recebe o seu próprio manto sacerdotal e está preparado, e vai chegar o dia em que esse manto será trocado. E o próprio Jesus se encarregará disso. A Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo 16, no versículo de número 23, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. Eles não estão entendendo. Aquilo é um processo de transferência. O sacerdote da nossa salvação. Quando o sumo sacerdote maluco rasga a sua veste dizendo, é blasfêmia, isso não se faz, isso é um rito que se rompe, que se quebra. Ele rasga dizendo assim, eu desisto do meu posto. Ele mal sabia, ele estava transferindo para quem era o sacerdote e o sumo sacerdote da nossa salvação de fato, que era Cristo. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 63, do versículo 1 ao 4, quem é este que vem de Edom e que vem com vestes tingidas, manchadas? Quem é este o glorioso que na sua vestidura, enquanto ele marcha, ele destila força? A Bíblia diz grande força, que se move com justiça e que é poderoso para salvar. E por que está vermelha a sua vestidura? Por que as suas roupas estão manchadas como alguém que acabou de pisar o lagar? E aí, profeticamente, Isaías diz no versículo 3, porque eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve para estar comigo, e eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. Porque haverá uma prestação de contas, sim, ele virá com juízo e justiça para reivindicar o valor de honra dessa liturgia, desse escárnio, de uma coroa, de um cetro, de uma vara, de uma capa, de uma humilhação, de cuspes. Ele virá. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é profético, está tudo correndo bem. Versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem o constrangeram para levar a sua cruz. E aqui começa a saga de uma geração inteira. Uma geração inteira. Mal sabia Simão sirineu que viria sobre ele um impacto de vida pessoal e familiar, geracional tão grande, a partir dele para todo o seu povo. E todos os que o vissem e ouvissem o evangelho de Cristo que ele carregava a partir dali, seriam alcançados como salvação. O sirineu, ele não ia perder o seu galardão pelaquela sua entrega. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, que lá naquele instante em que a igreja está sendo estabelecida e missionários, onde Saulo e Barnabé vão ser enviados, a Bíblia diz que havia um representante entre o grupo de elite de mestria chamado Lúcio, o sirineu. Então, é uma geração que se estabeleceu por causa desse ato. A Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e doutores estavam presentes, a saber, Barnabé, Simeão, também chamado Níger, o Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, estava ali. Esse indivíduo aparece para dizer que a geração de Sirineu foi salvo naquele instante e ele não perde o seu galardão. Olha o que estava sendo feito. Meu Deus, tudo estava acontecendo para a libertação dos cativos e estabelecimento de um reino por graça e antecipação. O versículo 33 diz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, e eu vou dar detalhes para vocês aqui, porque isso é muito curioso. Quando você lê algo como isso, o lugar da caveira, nesse instante aqui, está se cumprindo dois textos curiosos
e muito importantes na Bíblia. É o lugar aonde Deus fere a cabeça de Satanás. Ali no Gólgota é o lugar onde Deus não só fere a cabeça de Satanás, como ele retira as culpas. E aí nós temos dois textos interessantes que você precisa conectá-los. O primeiro é Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você pensa assim comigo, como que funciona isso? Tentando imaginar o processo desse esmagamento e dessa vitória, né? Aí você encontra um texto na Bíblia, no Salmo de número 68, com essa característica, com essa composição. E você diz, por que que esse salmo é escrito dessa forma? E aí você pensa comigo. Salmos de número 68. Olha o versículo 19. Presta atenção no versículo 19. Olha só. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Pense em Isaías. Levou sobre si as nossas dores, nas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos dava paz estava sobre ele. Ok? Continua, versículo 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence livramentos da morte. Olha só, do que estamos falando? Gólgota. Do que estamos falando? Crucificação, esmagamento. Aí o versículo 21 diz assim: Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e esmagará o crânio cabeludo da caveira que anda e esconde suas culpas. Depende da sua versão, crânio cabeludo, algumas versões, crânio cabeludo da caveira, algumas versões, daquele que anda escondendo as suas culpas. Você percebeu que quando você olha, porque a nossa perspectiva é da terra para cima, não é? Nós somos atraídos ao céu para com os nossos olhos ver do céu para baixo. Ele nos atrai para que os nossos olhos se lancem para baixo. Porque a nossa chamada, nós não vivemos pela expectativa de futuro, mas por perspectiva de eternidade. Caminhamos na terra, mas enxergamos do céu para a terra. E quando você olha do céu para a terra, você entende a cruz. Porque o formato do Gólgota, curiosamente, sugere um crânio com seus fiapos de cabelo. E quando você olha de cima para baixo, a cruz é uma espada encravada no crânio. E é uma vitória de Deus sobre aquilo ali. Porque a terra está traduzindo o que no céu está sendo processado. Isso aqui é espetacular. Então, eles estão atormentados com a cruz de Cristo. Atormentados. Porque era uma cruz, tecnicamente, para ferir o condenado nazareno. Mas na mão de Deus, era uma espada enterrada na cabeça de Satanás. Quando você lê Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 12, a Epístola aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai entender essa trajetória. Então, talvez se eu te abrir o panorama assim, faz mais sentido. Então, você precisa ver o seguinte: Jesus está na cruz. Imagina Jesus na cruz. Ok? Jesus está na cruz. Quando Jesus está no processo em que ele expira, o corpo está na cruz. O espírito, por instantes, se conecta ao Pai, porém a alma de Jesus entra no tabernáculo celestial. E ele vai como sumo sacerdote na nossa salvação, levando o seu sangue. É Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 12. Diante do altar do tabernáculo original celestial, ele apresenta o sangue dele, para trocar pelo sangue de Abel. Porque o sangue dele agora, Abel clamava por Caim, o sangue de Abel, mas o sangue dele agora clama por toda a humanidade.
Só que para que Jesus pudesse ter acesso ao ambiente do tabernáculo celestial, ele precisava passar pelo Éden original, porque o Éden que Adão viveu aqui na Terra é um reflexo do que está no ambiente da eternidade. Para entrar nesse Éden original e acessar o tabernáculo celestial, ele tinha que encarar a espada do Éden. O problema não era os serafins, era a espada. Final do Gênesis capítulo 3. Ele precisava encarar a espada. E o desespero do homem com relação à espada é porque a espada determinaria a condição do homem por toda a eternidade. Por isso que em Lucas, no capítulo 2, quando José e Maria levam o menino a Simeão, Simeão, conduzido pelo Espírito do Senhor, ele pega o menino nos braços e ele tem um diálogo com José e Maria. Lucas capítulo 2. Ele mostra o menino para José e Maria, dizendo, este aqui, ó, vai gerar muita confusão, mas vai colocar uma linha divisória para todo Israel. E aí ele olha para o menino e diz assim, e uma espada vai traspassar a sua alma, para que liberte o pensamento e o coração de muitos. Quando Jesus encara o Éden original, a espada que lá estava vem contra ele, mas não pode matá-lo porque não havia pecado. Então ele troca o sangue e aquela espada é a espada de autoridade para ele retornar e descer ao Hades, com ela na mão. Ele retorna com ela na mão. Pastor, onde é que está isso? Hebreus do capítulo 1, capítulo 12. Esse é o processo. Só que as pessoas olhavam para a cruz e só viam um corpo moído. Então a gente tem que ir para o processo da revelação para poder enxergar de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, enquanto eles viam um corpo moído, Jesus estava entrando no tabernáculo celestial, trocando o sangue, pegando a espada, retornando ao Hades, declarando vitória. Eles veem o processo de clamar para a divindade, entregar-se nas mãos do Pai, mas todo o processo espiritual estava acontecendo por trás. Gente, o que nós podemos discernir ou tentar compreender do que é a nossa vida natural hoje, não se compara com o processo das coisas espirituais. Por isso que disse Jesus, quando vocês forem orar, ore assim, ó, Senhor, que seja na terra como é no céu. Que seja na terra como é no céu. Que seja na terra como é no céu, porque eu sei que o que está acontecendo no céu já é o que está estabelecido com poder de eternidade, isso vai me dar paz. Tudo isso está nessas... Deixa eu voltar aqui para Mateus. Tudo isso está nessas entrelinhas, é poderoso isso aqui. O versículo 35 e 36 diz assim, e assentados o guardavam ali, porque há uma zombaria, né? Versículo 35 diz, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ele está trazendo de volta isso, o que foi dado também lá no Salmo 22. E o versículo 36, e assentados o guardavam ali. Gente, aqui tem uma semelhança poderosa sobre o que foi dado a José, o tratamento dos irmãos de José, que ficaram com as suas roupas para poder tentar justificar alguma coisa para o velho pai. Mas as roupas de Jesus eram como troféus nas mãos daqueles acusadores. Agora, se a roupa de Estevão causou uma confusão quando chegou nos pés de Paulo, você tem ideia o que as roupas de Jesus causaram naquele homem quando eles levaram ele embora? Se as roupas de Estevão perturbaram e produziram tal efeito na vida de Paulo, você tem ideia do que as roupas de Jesus produziram na vida daqueles homens? É inimaginável. Simples assim. Por isso destaque aqui. O versículo 17 diz, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E isso aqui é muito interessante. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Embora o pavor da maioria dos discípulos, na memória de pelo menos 3 deles, ainda estava muito fresca a última experiência, que foi a experiência da transfiguração. Então, quando eles olhavam para Jesus, eles tinham uma memória.
O rosto não era aquele, era semelhante ao sol. O vestido não era como aquele que ele estava, mas era resplandecente com glória. E do lado deles não eram dois ladrões, eram Moisés e Elias. Mais uma vez, você pode passar por aqui em condição natural, mas lance os seus olhos de cima para baixo. De cima para baixo. E você vai ver a perspectiva da eternidade. Você vai ver a perspectiva daquilo que é eterno e está estabelecido pelo Senhor, que não perdeu o controle de nada. O versículo 40 diz, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Gente, isso aqui é muito, muito interessante. De alguma forma, Satanás luta até o último instante, né? Para tentar deixar claro, para tentar sanar a sua dúvida a respeito de quem era Jesus. Porque essa sempre foi a saga de Satanás, desde o Antigo Testamento até hoje, saber se realmente ele era o Filho de Deus. Então ele precisava ter certeza que ele estava matando o Filho de Deus. Jesus era o verbo, ele era o mistério de Deus escondido desde os principais e as potestades sequer tiveram acesso ao mistério escondido de Deus, que é Cristo. Então eles não tinham ideia do que se tratava. Eles não tinham ideia. Satanás estava em desespero. Será que eu estou matando certo? E em que momento Satanás tem a certeza que realmente Jesus era o Filho de Deus? Você faz ideia? Em que momento Satanás caiu a ficha e diz assim, era ele. Era ele. Quando a igreja é gerada. Na edificação da igreja, Satanás diz, era o Filho de Deus. Pela autoridade que a igreja recebe sobre ele. Jesus havia dito 2 vezes no princípio do seu ministério, sobre a questão do prédio, sobre a questão do templo ser derribado, em 3 dias reconstruído. Eles escolheram a má interpretação, usaram o decreto do reinário. Jesus sabia que morte estava ali esperando. Mas Satanás está em desespero, porque a igreja vai manifestar de que realmente o sacrifício foi aceito e era o Filho de Deus. Versículo 41 diz, e da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarneciam, dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Isso é muito interessante, está aqui uma curiosidade para você. Ó. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Aqui cabe uma coisa bem interessante. Qual é o maior milagre aqui? Descer da cruz ou sair da sepultura? Descer da cruz ou sair da sepultura? Porque mesmo que eles acreditassem que fosse possível descer da cruz, Jesus não poderia fazê-lo. Ele não poderia descer da cruz. Por quê? João, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma que não tenha visto o seu pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Eles não mereceriam esse sinal. E Jesus sabia que esse era o processo. Ele sabia que esse era o processo. O versículo 43 diz, confiou em Deus, agora se livre, se o ama, né? Porque disse, sou filho de Deus. O pai, ele ouviu as palavras de desafio que veio do Calvário. E ele se revela no Calvário. Mas eles não puderam vê-lo. Aonde é que Deus se revela no Calvário? No momento em que a alma de Jesus no tabernáculo celestial troca os cálices. E o Espírito, logo depois que ele expira, se conecta com o Pai, Deus vem ao Calvário. A entrada do Filho no tabernáculo celestial deu acesso ao Pai para tocar o tabernáculo terrestre,
Por isso o tremor e a manifestação da natureza. Como assim, pastor? Gente, Salmo 18. Estava previsto lá atrás. Salmos de número 18. A Bíblia diz assim, Salmos 18, Salmo 22, Salmo 68, Salmo 88, Salmo 72, são salmos importantíssimos. Salmo de número 18, versículo 5. Tristezas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiram fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão. Estava debaixo dos seus pés, e então montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Eles não tinham suficiente discernimento e sensibilidade para vê-lo. Mas a passagem, o tremor e a resposta da natureza foi a manifestação de Deus. Versículo 11, fez das trevas o seu lugar oculto. Não podiam vê-lo. As trevas o ocultou, mas ali ele estava. É a Bíblia dizendo. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor de sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão. Senhor, ao sopro das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. É um evento sobrenatural que humanamente não se podia discernir. Eu entendo a paixão de alguns quando diz, e o pai o abandonou, como se tivesse uma exclusão imediata. Mas quando o processo espiritual se desencadeia e o sacrifício é aceito, toda aquela manifestação, trevas, tremor, vento, pedra quebrada, filho entrando no tabernáculo celestial, a Bíblia diz, e desceu e baixou entre as trevas e voou nas asas de um querubim. Isso é sobrenatural. Bendito seja Deus. Versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com quem ele estava crucificado. Quer dizer, o cenário com os ladrões era uma forma de lembrar aos discípulos que eles tinham referência suficiente para acreditar diferente. Era como se Deus dissesse assim, não se confundam, o rosto é como o sol, o vestido é de glória. E aqueles que com eles estavam eram Moisés e Elias. Mas automaticamente ali estava todo o processo de libertação cativa. O versículo 45 diz, e todos a hora sexta, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Quer dizer, esta foi uma hora de profunda escuridão. Não só naquele instante, mas espiritualmente em todos os níveis. Profeticamente, aquele instante de silêncio e aquelas densas trevas foi vista por Davi pela fé, por antecipação. Aí você pode ler todo o Salmo 18, que eu li só alguns versículos. Davi viu exatamente o momento da entrada de Jesus no lugar santíssimo para remover o cálice, a taça do sangue de Abel. Ele viu exatamente o momento em que Jesus expõe a Satanás e os seus principados em vergonha. Está lá, ó, no Salmo 18. Salmo 18, essa é a visão de Davi por antecipação. Esse salmo é muito precioso. Olha lá, ó, Salmos 18, versículos 41 e 42. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama nas ruas.
E ele vai lendo. Ouviu minha voz, a capacidade de obedecer. Deus que vinga, aquele que livra, pois a forma com que ele é cingido de força. Davi viu por antecipação esse estado de glorificação e vitória. Versículo 26. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não responde. Ele não responde o clamor de Jesus, porque Deus não fez nada para ser afirmado como Deus. Deus nunca fez nada para se afirmar como Deus. Tudo que Deus fez foi usando o seu poder de Deus para se revelar como Pai. Então, quanto mais distante da divindade Jesus fica, mais nos braços da paternidade de Deus ele se estabelece. Tudo que está sendo processado aqui no mundo espiritual, você pode ler nos Salmos 18, Salmos 22, Salmos 68, Salmos 78. Jesus, ele precisa se desconectar da expectativa da divindade para se reconectar com a perspectiva do Pai presente. E isso é até hoje comigo e com você. Quando ele clama por Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não responde. Mas quando ele vai expirar, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se desconecta da expectativa de eternidade, entende que a eternidade está nele, e ele descansa no braço do Pai. Porque Deus, ele é um pai criando, Deus é pai criando o poder de Deus para atrair os seus filhos. Grava isso. Deus é um pai usando o seu poder de Deus para atrair a si os seus filhos. Isso acontece, inclusive, no Calvário. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este clama por Elias. Quando ele diz Eli, Eli, são palavras Eli e Elia. Para aquela época, para as palavras daquele instante, Eli e Elia. As palavras são muito semelhantes quando ditas por uma pessoa que sofre em agonia. Então, até as palavras de Jesus, de qualquer forma, foram mal compreendidas ou foram incompreendidas mesmo na cruz. Então, isso representa todas as pessoas que assistem o sofrimento dos filhos de Deus e não têm a capacidade de responder com justiça. Não sabe o que vem, não sabe o que está sendo dito, porque só quem está no processo sabe a dor que está passando. Então, nós não podemos reproduzir esse mesmo erro. Às vezes, a dor, o sentimento, não faz muito sentido ouvir o que a gente ouve, mas a gente não sabe a dor e o processo que aquela pessoa está submetida. O versículo 48 diz: E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Quer dizer, Jesus não aceita anestésico algum, ele cumpre a sua missão até o final. Isso aqui não é atalho, não é subterfúgio, é simplesmente determinar-se a cumprir o propósito, a sua missão até o fim, porque ele havia dado uma palavra para os seus discípulos. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo, porque ele já havia estado com ele no Monte da Transfiguração, mas eles se confundem com a palavra. Eles se confundem, não se... Isso é uma coisa constante na vida da gente. Nós não podemos nos importar com as pessoas que escolhem não entender a razão do nosso clamor. O que importa é a nossa convicção pessoal sobre o que nós determinamos e concordamos viver dentro do propósito de Deus. O que pensam, deixam de pensar, não diz respeito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Então, na vida de Jesus, ele experimenta a separação do Pai, ele tem que experimentar a separação do Espírito Santo para que ele pudesse morrer. E o corpo de Jesus, ele é levado à sepultura e a sua alma, ela batalha no santuário celestial para que o sangue de Jesus possa falar mais alto, né? Então, aqui está o momento quando ele se rende, quando ele brada. Isso aqui está sendo processado no mundo espiritual. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Por que você acha que foi isso? A presença de Deus.
A presença de Deus. Perto da hora nona, muitas coisas começaram a acontecer por causa da presença de Deus. O impacto que se causa no mundo físico é sobrenatural e maravilhoso, porque responde de alguma forma e reflete o mundo espiritual. Porque agora o caminho, olha só que interessante, naquele exato momento em que Jesus diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, expira e morre, o caminho do lugar santíssimo estava aberto. Então, se estava aberto, livre fluxo. O caminho do lugar santíssimo estava aberto e o lugar santo e o lugar santíssimo se tornaram um só por Cristo. Então, a movimentação do Pai era inevitável. Era inevitável. No momento em que Jesus entra no tabernáculo celestial, Deus vem e se manifesta no tabernáculo terreno, que sente o poder da sua presença. Foi nesse instante que o véu se rasga. O Pai vem. A espada do Éden, ela é retirada, dada nas mãos de Jesus. Os serafins saem de cena. Tudo está aberto. O novo e vivo caminho está aberto. O trânsito está livre para ir e vir. Nós vamos, Deus vem. Nós vamos, Deus vem. Nós vamos, Deus vem. Nós vamos, Deus vem. Aleluia! E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ué, pastor, do que nós estamos falando? Isso é uma representação, é uma prefiguração. Mortos que dormiam ressuscitam e presos no Hades são trazidos de volta. Não precederão os que dormem, uma prenúncio do que o rapto. Isso aqui é a sombra, são sombras. A sombra do Antigo Testamento se revela aqui, a sombra desse novo instante do rapto da Igreja dos Vencedores já aponta para aquilo que vai ser o futuro. Na hora da morte de Jesus, ele dá uma demonstração física da sua vitória sobre as portas do Hades. Quando os sepulcros abrem para que aqueles santos acordem, existe um tremor no Hades. Porque os santos que dormiram na esperança, mas aqueles que estavam aprisionados, recebem um sinal de que a profecia se cumpriu. Então, na hora da morte de Jesus, ele dá uma demonstração física da sua vitória sobre as portas do Hades, quando ele liberta os mortos. Quem são esses mortos? Todos os justos que morreram, de Adão a Moisés. Anote aí. Quem é essa gente? Igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Todos os outros depois de Moisés, condição de Hades. Ó, quantos anos? De quantos anos nós estamos falando? Isso é prova de que haverá uma movimentação semelhante na volta de Jesus, quanto o rapto da Igreja dos Vencedores. A palavra de Números se cumpre, é uma profecia de Números 35, 25, 28, se cumpre, quando os prisioneiros deveriam ser transportados e levados de volta para sua casa. Ah, cara, a Bíblia é maravilhosa. Quanto mais eu leio, mais me enche a cabeça. Essa era a palavra profética. Pegue os prisioneiros, porque uma vez libertos, leva-os de volta. Para onde Jesus os leva? De volta para a eternidade com ele. O sumo sacerdote Jesus, o Cristo de Deus, morreu, e por isso a grande cidade de refúgio, Jerusalém. O Hades tinha que se abrir agora, liberar seus prisioneiros de volta para casa. Bendito seja Deus. O versículo 53 diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Com Cristo estavam as primícias, o primogênito entre os mortos. Aquele que viveu a morte e triunfou sobre a lei e o pecado. Ele vence a morte, triunfa sobre a lei e o pecado. O único que se levantou da morte pelo seu próprio poder e mérito. Consequentemente, todos os que se levantaram na morte dele, receberam com ele na morte a autoridade para também vencerem a morte e deixar os sepulcros. E foi somente depois da morte de Jesus que eles puderam deixar a sepultura. Então, por antecipação, aqui está a sombra do rapto da Igreja dos Vencedores.
Eles prefiguravam os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, antes que os vivos sejam transladados ao arrebatamento. Quando Cristo morre na cruz, eles despertam os que no Hades estavam. E agora eles se preparam para deixar aquele ambiente de prisão e escravidão. Assim como os justos de Adão a Moisés deixaram lá, eles também são acordados e levantados com a entrada de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, como sinal do arrebatamento da igreja. Versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora veio o testemunho, enfim, o reconhecimento, né? Tarde demais para alguns, porque o mundo agora está debaixo de trevas e sofreria muito processo até que Cristo venha a ser gerado por aqueles que deveriam arrepender-se e converter-se. No caminho do final aqui, gente, vamos lá. Versículo 55. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. As mulheres que estavam ali, esperando o seu tempo de procurar as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Você vai ver o ato delas em Lucas 24. Mas tempo desperdiçado, porque Maria já havia ungido seu corpo para a sepultura, Marcos capítulo 14. Então ela se antecipou. Quem se antecipa é o governo. Mas elas estavam ali, embora, perdendo totalmente o tempo e o timer. Versículo 57 diz. Versículo 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Deus não ressuscita ninguém na cruz. Agora, Jesus tinha discípulos ocultos e estratégicos. Recentemente eu falei para você sobre a questão da pobreza que Jesus se refere. E José de Arimateia e Nicodemos, José de Arimateia um senador e Nicodemos um empresário, um investidor, um empreendedor fortíssimo na região. Quando foi preciso tirar o corpo de Jesus na cruz, quem dos pobres foi lá? Ninguém. Precisava-se de um fluxo de influência e justiça. Quem tirou o corpo de Jesus da cruz? Primeiro, um senador chegou para o governador e falou assim: quero o corpo dele fora daí agora. Segundo, Nicodemos fez uma oferta de especiarias no valor de 100 anos de um trabalhador. 100 anos de um trabalhador foi o valor da especiaria que ele pagou. Então a pobreza não é problema de Jesus. A pobreza não é problema da igreja. A igreja não foi chamada para resolver a pobreza de ninguém. Para com essa ideia, gente, de que ação social para dar migalha para povo é fazer uma atitude beneficente de resolver a pobreza do mundo. Nós estamos tentando acalmar nossa consciência, porque a pobreza é uma estratégia de Deus para encontro. Existem 3 necessidades básicas que Deus usa para produzir o encontro entre as pessoas. Ele usou tudo isso para que Jesus pudesse se encontrar com a mulher samaritana. O homem vem em busca, o homem precisa de destino, o homem precisa de água, o homem precisa de comida. Destino, água e comida. E isso aqui não é para que haja privação ou falta ou estabelecimento de pobreza no sentido de miséria, porque é diferente as duas condições. Deus permite isso por causa do poder do encontro. Tem pessoas que vão para a igreja e não sabem por que vai para a igreja. Por que está indo para a igreja? Porque precisa de direção. Por que está indo para a igreja? Porque precisa de água e refrigério. Por que está indo para a igreja? Porque precisa de matar a sua fome. Deus usa isso para a manifestação da justiça. A gente não tem que cuidar de pobre. A gente tem que conscientizar os ricos que se convertam na sua justiça e saibam que a partir deles está a misericórdia e a benevolência para compartilhar. Compartilhar. Percebe?
Por isso que pobre não vai tirar o corpo de Jesus da cruz. Quem tira é gente do Senado que compartilha da justiça. Quem tira é gente que sabe que empreende, que compartilha com a justiça, que essa justiça ela foi derramada sobre todos. Eu sei que dependendo do ambiente da igreja que você fala, porque isso é cultural no Brasil. Mentalidade de escassez, pobreza, miséria, gente ruim, gente fraca, gente suja. O que é isso? Ah, é a igreja. É a igreja. Né? O povo passou a vida toda, não estuda porque a letra mata. Não, a letra mata. A gente precisa avançar no processo missionário, tem igrejas para serem construídas, tem projetos para serem desenvolvidos e tem pessoas incapazes de dar uma oferta à altura. Porque se tivessem estudado, se formado, se capacitado, se qualificado, talvez tivessem entendido na sua riqueza o poder da justiça. Percebe a argumentação? Por isso que Jesus fala a respeito disso. Então, eu não estou desprezando o fato de simplesmente ignorar. Por isso que eu, particularmente, claro, gente, não tenho muito, mas quando eu paro num farol aqui nos Estados Unidos, e tem muita gente aqui, que eu encontro alguém, se o cara está usando de engano, a miséria é para a vida dele. Mas se eu encontro alguém numa esquina, por exemplo, que para dizendo, estou com fome, preciso comer, eu não consigo dar $1. É estupidez. Se eu não tenho, no mínimo, $20, eu não dou nada, porque eu não quero acalmar minha consciência de dó. Mas você não sabe se o cara é malandro, pastor? É outra história. Mas se aquilo foi um encontro, para o mínimo de uma justiça, para que ele possa, de repente, comer com dignidade um prato, e se encher de maconha? Meu irmão, faça o que quiser, mas eu quero transbordar justiça sobre ele. Significa que você não tem que ficar esbanjando o pouco que você levantou, que você conquistou, mas pense na manifestação da justiça. É por isso, ok? E vamos concluir, então. 59, vamos lá. Tem alguém aí? Tem alguém aí, vamos lá. E José, tomando o corpo, envolvendo num linho muito fino, num lençol, o pôs no sepulcro novo que havia aberto na rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, se retirou, versículo 61, e estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Foi importante que eles vissem esse procedimento, porque o lençol é algo determinante. Eles precisavam ver a forma com que Jesus estava sendo envolvido, porque ele iria simplesmente transpassar sobrenaturalmente esse lençol. Então, foi importante que as testemunhas ali presentes vissem a forma com que ele estava sendo preparado, com que o corpo de Jesus estava sendo preparado. Porque esse foi o impacto do testemunho quando eles chegaram. Jesus sairia do meio dos lençóis, que permaneceria intacto. Então, isso seria um forte testemunho da ressurreição dele. Versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, porque eles não dormiam, não tinha sono, um desespero terrível. Com certeza tinha na memória deles a lembrança de Lázaro. Rapaz, fica de olho que eu vi falar de um tal de Lázaro. A possibilidade da ressurreição de Jesus os atormentava. Eles sequer conseguiam relaxar. Versículo 63. Dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. E se ele tiver certo, rapaz, você lembra da história de Lázaro? Mesmo havendo sido morto, as palavras de Jesus ecoavam na cabeça daquela gente. Ecoavam, gente. É impressionante. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Olha o desespero dos caras. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entendeste. Os soldados meramente humanos, gente, não podiam suportar a presença de Deus. Na crucificação, não podendo suportar a presença de um anjo, né? Uma centúria de soldados foi liberada para guardar o túmulo de Jesus. Uma centúria. O túmulo de Jesus foi guardado por 100 soldados. Eles estavam reconhecendo nesse desespero deles: nós já erramos uma vez, não vamos errar de novo, né? E sem saber, eles estavam
convencidos, reconhecidos e confessando o poder da ressurreição. No desespero deles, porque é impossível não se envolver com Jesus. E aí o versículo 66 diz: e indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, tentando repetir o ato da cova de Daniel. Vamos selar, vamos segurar, vamos impedir, mas mal sabiam eles que a morte não podia deter a Jesus, o Hades não podia deter a Jesus, o sepulcro não era a sua morada definitiva e os soldados romanos sequer poderiam fazer alguma coisa. Eles só não sabiam dizer como. O ser humano hoje, ele só não sabe dizer como e nem porquê. Mas eles clamam pela manifestação de Jesus. É por isso que o clamor do mundo não é para uma demonstração de poder, mas para que o Filho de Deus seja gerado e a manifestação dos filhos de Deus aconteça. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém, minha gente. Intensivão hoje, 1h30 de capítulo 27, para a glória de Deus. Tivemos um pico muito bom aí de quase 30 alunos. Eu entendo o cansaço de alguns, mas também quero honrar e agradecer a paciência da grande maioria, porque nós estamos estudando a Bíblia juntos. É legal as mensagens que eu recebo, como, por exemplo, pastor, muito obrigado. Muito difícil para mim, o meu tempo é muito apertado. Mas aquilo que eu não leio em uma semana, eu leio com o senhor na terça e me abastece por dias. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente está aqui para fazer isso juntos. Então, eu estou muito feliz em poder servir a vida de vocês. Ok? Se houver, por causa do horário, mas se houver alguma pergunta, estejam à vontade para fazer. Ok? Caso há alguma pergunta, pode sinalizar e fazer a sua pergunta. Se é suficiente, você está bem com o conteúdo, não tem problema também, a gente está em paz. Pode falar, Wellington, vai lá. Pode abrir o seu microfone, por favor. A paz, pastor. Boa noite, tudo bom? Paz, querido, tudo bem, vamos lá. Amém. Quando o senhor diz o Hades e que ele pegou, fez cativo o cativeiro, o senhor está simbolizando lá em Éfeso 4:8, que fala sobre isso. E esse Hades seria o seio de Abraão? Sheol, exatamente. O Seol, não é isso? Porque nós temos duas gerações aqui, e a Bíblia chama Hebreus capítulo 12, depois você tem que ler a partir do versículo 20. A igreja dos primogênitos. Nós temos indivíduos que morreram de Adão a Moisés. Morreram na esperança do cordeiro morto na presciência de Deus. Essa gente morreu esperando o que era a presciência de Deus. De Moisés até Malaquias, morrem os profetas. A lei organiza o destino dessa gente, todos no céu, separados por aqueles que reconheciam pelo sacrifício o que Deus estava comunicando e não conheciam. Então, quando Jesus morre, de Adão a Moisés, sepulcro abre. Lá no Hades estava de Moisés a Malaquias. O sepulcro se abre. Então ele rompe essas duas barreiras. E isso aqui representa Tessalonicenses, lá quando Paulo fala sobre os que ficarem vivos, não precederemos os que dormem. É a mesma circunstância, embora numa condição. Assim como a volta de Jesus aconteceu para a igreja dos primogênitos e os profetas, é a sombra dessa volta para a justiça pela igreja. Ele fez pela memória da igreja dos primogênitos e fará pela igreja com que eles casam. Amém, pastor. Obrigado. Eliseu, pode falar. Sua câmera está aberta, não sei se eu estou te vendo. Tá ali. Eliseu, por favor. Pode abrir o seu microfone, Eliseu. Veja aí no cantinho do celular, do iPad. Tá fechado. Eliseu, eu estou te mandando pedindo para você ativar. Clica aí na tela para ativar, tá? Ok, ainda não ouço o Eliseu. Vamos ouvir. Oi, tá me ouvindo, pastor? Abriu, Eliseu, agora eu posso. Por favor, pode falar. Essa igreja dos primogênitos
seria aqueles que morreram, mas não com semelhança com o pecado de Adão, de Romanos 5 e 14, é isso? Eles compreendem o tempo de Adão a Moisés. Sim. Esse período de Adão a Moisés. E eles tinham na memória deles a consciência do Cordeiro morto na presciência de Deus. Como é que a gente sabe disso? Possivelmente, o Pentateuco dado a Moisés e a revelação da criação de tudo foi o vislumbre que Moisés teve no monte ao ver Deus pelas costas. Ali ele entende o princípio de todas as coisas. E eles morrem nessa esperança. Porque todo o retorno do povo, depois de sair do Jardim do Éden, é um retorno, arrependimento, é um retorno. Eles retornam. Esse retorno acontece por sacrifícios, aperfeiçoados em ofertas sacerdotais, aperfeiçoados na ceia do Senhor, que vai ser aperfeiçoado nas bodas do Cordeiro. Esse período de sacrifício de Adão a Moisés apontam para um sacrifício maior feito lá atrás. Quem morreu nesse período é a Igreja dos Primogênitos. Obrigado, pastor. Obrigado, Eliseu, pela pergunta. Excelente pergunta. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.